Boa noite. Estamos começando aqui o terceiro episódio do webinar 2025 da CETEC. E o tema é a gestão eficiente de contratos, que vai ser abordado pela advogada da CETEC já há 5 anos, com muito sucesso, Gláucia de Paula. O objetivo principal é transmitir as dificuldades que uma empresa de engenharia tem em fazer uma gestão contratual, tomando conhecimento preciso das obrigações e responsabilidades que o contrato lhe impõe. Os engenheiros são muito relapsos em relação a esse tema. Eles acham que vai executando para depois ver como é que fica. Em geral, as coisas não acabam muito bem. Então, eu vou passar a palavra à Gláucia, ela vai fazer a apresentação dela. Tem uma sessão de perguntas e respostas que vocês podem ir fazendo, abrindo o chat. E, ao final, nós vamos selecionar algumas para discutir. Se alguém quiser fazer alguma interrupção ao longo da apresentação, também é só levantar a mão que será dado acesso ao microfone para falar e para ela responder. A previsão é que ela fale por 1 hora e nós teremos meia hora de debates. Então, vamos lá, Gláucia. Bom, boa noite Jorge, boa noite para quem está nos assistindo. Antes de mais nada, obrigada por esse convite. Já faz 5 anos, né, que eu estou na CETEC trabalhando internamente com o pessoal, então já estou muito habituada com alguns dos temas e com a casa, enfim, e já trabalho nesse mercado, já tem muito tempo, já tenho mais de 20 anos, 25 anos de advocacia, boa parte do tempo aí, trabalhei um bom tempo em governo e aí conheço um pouco esse outro lado da moeda também e consigo enxergar a partir disso, né, e a partir dessa experiência, tanto do que eu vivi no governo até 2012, governo, e eu trabalhei na prefeitura, trabalhei no governo federal, trabalhei no governo do estado de São Paulo, trabalhei no Conselho Nacional de Justiça e consegui, e aí trazendo essa experiência, a forma como as empresas lidam com os contratos públicos e com as suas questões, isso traz para a gente insights importantes de como a gente pode aprimorar isso, especialmente para evitar problemas e para maximizar resultados, que acho que é uma coisa que todas as empresas querem, mas a CETEC mais do que tudo. Eu comecei a trabalhar internamente com a CETEC, já trabalhava antes com a CETEC em projetos específicos desde 2014, mas comecei a trabalhar com os temas internos da CETEC em 2020, que foi ao mesmo tempo que você chegou, né, Jorge? Sim. Na empresa. Sim. E desde lá a gente tem muita coisa mudou, muita coisa melhorou, a gente consegue perceber, mas acho que ainda tem aí algumas oportunidades que a gente tem e acho que a ideia é a gente conversar um pouco sobre isso. Deixa eu achar aqui. Pronto. Bom, aqui. Acho que todo mundo já conhece, porque todo mundo já me conhece bem. Pelo menos quem é da CETEC, né? Pelo menos quem é da CETEC já me conhece bem. Bom, então a ideia hoje é a gente falar sobre os momentos da gestão contratual e quais são os desafios e quais são as oportunidades que a gente enxerga nisso, né?
Então, o contrato a gente pode ver basicamente sob o prisma das fases, né, do seu nascimento e até o encerramento deles. Então, a primeira fase sobre a qual a gente vai falar é a análise da oportunidade. No caso dos contratos públicos, quando sai a licitação, né, quando a gente tem contato com o edital e com o que virá, ou mesmo com a notícia de que aquele serviço vai ser licitado. No caso dos privados, também às vezes com a RFP ou às vezes só com contato com o cliente para poder entender essa demanda que virá. O segundo momento, a negociação do contrato, propriamente dito, que aí a gente também vai entender que existem aí diferenças de se o contrato é público ou se o contrato é privado. O terceiro momento, aí já uma vez assinado o contrato, a parte de análise de riscos, dos riscos que foram assumidos na contratação e a definição da estratégia para a gestão e para lidar tanto com o cumprimento do contrato quanto com esses riscos que foram assumidos. O momento da gestão do contrato, propriamente dito, né, que aí é a execução do contrato e todo o seu tempo de vida e de vigência. E o momento final, que é o encerramento do contrato. Então, a ideia é a gente conversar sobre esses 5 momentos e bater um papo sobre isso. A gente vai trazer aqui alguns exemplos, né, concretos que a gente vivencia tanto na CETEC quanto fora e das nossas experiências, minha, do Jorge também. E a ideia, enfim, né, se vocês também tiverem dúvidas e questões ou mesmo observações para trazer, também são muito bem-vindos, né? Essa experiência ela é muito enriquecedora, né? Como o Jorge estava dizendo, essa vivência, né, entre o jurídico e a engenharia, a gente até estava conversando um pouco antes do programa, é uma coisa que nem todas as empresas têm, porque nem todas, especialmente as empresas de infraestrutura, nem todas as empresas têm jurídico interno, e que eu acho muito importante, muito enriquecedor para os dois lados, tanto para o jurídico quanto para a parte técnica e, sobretudo, para a empresa, porque é uma troca. Quando a gente tem um jurídico interno, é um tipo de vivência que é diferente de quando você tem um jurídico externo contratado pontualmente para um ou outro caso, para demandas específicas. É alguém, ou né, um setor, no caso da CETEC, além de mim, tem mais um advogado, né, que é o Leonardo, que está vivenciando o dia a dia da empresa e as especificidades do que ela tem. Isso acho que é importante porque o jurídico interno, ele em função da convivência, ele absorve o espírito da empresa, né? A missão, o propósito, as restrições que a empresa tem, sobre todos os aspectos que um jurídico externo em geral não faz. Ele pega aquele assunto cru e ele bola como é a defesa. Aí é importante você ter um suporte técnico do engenheiro que vai expor o que ele acha que deve ser defendido, né? O que deve ser discutido. E isso é difícil com apoio externo só. Eu sempre brinco que no site de todos os escritórios de advocacia tem o mesmo jargão, que é conhecemos trabalhamos para conhecer o negócio do nosso cliente. É mentira. Isso é mentira. Porque não dá nem tempo. Quando a coisa chega, já chega de tal forma... Em cima da hora para fazer, em cima da né? hora e com uma série de especificidades. Quando muito, por exemplo, como eu trabalho muito com infraestrutura, eu já tenho algumas coisas que eu já conheço, eu sei bem o que é um contrato de gerenciamento, um contrato de projeto, um contrato de supervisão, um contrato, enfim, sei disso, mas as especificidades daquele contrato mesmo, a gente não tem, né? Essa convivência com a CETEC, ela é muito bacana por isso. E, ao mesmo tempo, eu acho que nos permite entender e construir juntos, tanto construir juntos medidas preventivas, quanto construir juntos saídas, né? Exatamente. E eu acho que essa parte é uma parte que é bem importante. Bom,
na análise da oportunidade, né? Então, naquele momento em que a gente tem contato com o edital, ou com o RFP, ou com a notícia de que vai vir uma contratação desse jeito. Quando a gente fala, e eu falo de contratos públicos e contratos privados, quando a gente fala em infraestrutura de contratos privados, hoje em dia, sobretudo, eles são contratos com concessionárias, né? A gente estava até conversando aqui um pouco antes também, que a gente vive hoje no Brasil um boom muito grande de concessões, que só tende a crescer, concessões e PPPs, e que fez com que o mercado de infraestrutura, que tradicionalmente no Brasil, até alguns anos atrás, ele era essencialmente público, hoje em dia ele tem uma participação privada muito forte e cada vez mais forte, né? Porque cada vez mais serviços e estruturas estão sendo concedidas para a gestão do setor privado, o que envolve, aí essas concessões elas estão sendo cada vez mais amplas, o que antigamente o modelo era construir e entregar para a gestão, né? Então a gente tem a linha 4, por exemplo, que foi construída e entregue para a gestão. A gente tem as estradas que foram construídas e entregues para a gestão. Hoje em dia o modelo ele está cada vez mais caminhando, né, e todas as novas concessões elas têm saído nesse sentido, de conceder também a implantação, o que abre para o mercado de engenharia todo um novo mercado para ser contratado pelo setor privado. E ele tem alguma especificidade interessante, né? O setor privado, quando ele contrata a empresa, ele traz no contrato muito do que é um contrato público, mas sem a normatização ou as garantias, digamos, ou as amarras, né, do que tem a legislação de direito público, porque ele é um contrato privado, então só se aplica a legislação de direito privado mesmo. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um formato que faz com que a gente tenha que ter essa atenção e, sobretudo, ele tem um objeto, porque se o nosso cliente é uma concessionária, o cliente do nosso cliente é o poder público. E aí ele está preocupado em apresentar para o cliente um resultado final para cumprir o seu próprio contrato, que esse sim é um contrato público, né? Então, a primeira coisa que a gente tem nessa avaliação, né, e essa análise de oportunidade, é a análise do escopo do contrato, que é para entender se faz sentido para a empresa, se a empresa tem condições, se a empresa não tem condições, se faz sentido buscar uma parceria, não faz sentido buscar uma parceria, por que é importante ou não é importante. E, uma vez decidido que aquele escopo é importante para a empresa, ou porque é algo que ela já desenvolve, ou porque é um mercado em que ela quer se desenvolver, ou que ela quer entrar, seja lá o que for, analisa-se os valores envolvidos, que então é o valor estimado, e aí a gente entra, já vou passar mais 2 pontos à frente, porque está um pouco mais à frente, que é a margem possível. Então, quando a gente fala dos valores envolvidos, a gente também já está falando de margem. E margem, também a gente vinha conversando, que ela não é uma coisa objetiva, né, Jorge? Acho que cada empresa ela tem mais ou menos uma margem com a qual costuma trabalhar, mas que também, principalmente no caso da CETEC, mas também no caso das outras empresas, ela varia um pouco de acordo com o tamanho do contrato, né? Exatamente. O que eu estava dizendo é que quando você faz o planejamento financeiro no início do exercício ou plurianual, você tem uma previsão de negócios a fazer e uma margem necessária para se manter operacional e deixar algum lucro dos acionistas. Mas essa margem, ela é uma margem orientativa. Não é cada negócio que se aplica a mesma margem. Você vai variar essa margem em função do porte do contrato e do teu momento atual. Evidentemente, uma margem de 20% no contrato de 100 milhões deixa 20 milhões para cobrir suas despesas indiretas. E num contrato de 100 mil, deixa 20 mil reais. Então, você tem que relativizar e os contratos maiores, para você tê-los, você tem que baixar a margem para ser mais competitivo. E essa análise é uma análise que você faz caso a caso. Uhum.
E às vezes também tem outras coisas que estão envolvidas, né, Jorge? Por exemplo, e aí a experiência no setor. Às vezes a empresa quer ganhar uma experiência. Sim. É um mercado em que a empresa quer entrar, mercado que a empresa quer... E muita empresa usa trabalhar até com margens negativas para entrar no mercado. Uhum. Aí é uma opção, né? Uhum. O pessoal diz até que é dumping, né? Mas no mercado, nesse mercado de infraestrutura tem uma outra característica, que é a tal da guerra dos atestados, né? Isso faz com que haja um valor que não é só um valor financeiro que vem dos contratos. Às vezes a gente quer o atestado. O atestado, exatamente. Então, às vezes a gente trabalha... Parece que você precisa fazer um bom trabalho para o cliente te dar o atestado. Te dar o atestado. Senão você termina e não recebe o atestado, daí não valeu de nada. Mas enfim. Mas enfim, então essa é são algumas das questões que têm que ser avaliadas nessa análise inicial da oportunidade. A forma de cobrança, porque às vezes... E aí, então, depende muito do tipo de trabalho, de serviço, mas se faz sentido que o contrato... está previsto que o pagamento vai acontecer só ao final do contrato. Está previsto que ele vai acontecer mês a mês por medição. É um contrato em que a gente precisaria ter um adiantamento e não está previsto, enfim. Isso é outra das questões que tem que ser avaliadas na análise da oportunidade para saber se faz sentido ou não para a empresa. E as condições contratuais, porque às vezes, já nesse momento inicial, já dá para saber alguns dos pontos que estão ali previstos e que vão fazer parte, né? Não dá para a gente ignorar. Uma coisa que eu repito muito no dia a dia e que acho que as empresas precisam ter mais claro, e principalmente as empresas de infraestrutura, e a CETEC também precisa ter claro isso, é que o contrato ele não é algo estanque e distante da vida do dia a dia. As pessoas têm, às vezes, e às vezes os gestores têm o costume de entender que o contrato é uma coisa formal, é um papel. É um papel que é problema do advogado. Mas ele não é um problema do advogado, porque ele traz... É ele quem regula a vida do dia a dia, a vida das pessoas. E a gente não lembra do contrato até que a gente precisa dele. Seja porque ele nos dá problema, seja porque ele seria a nossa salvação. Então é melhor cuidar disso antes e considerá-lo nessa análise da oportunidade de entrar ou não entrar. Ele faz parte, ele é uma das questões, né? Então, avaliando esses pontos, aí se avalia se as condições técnicas e comerciais fazem sentido para a empresa, se elas são de interesse. O cenário, e aí no cenário entra também mercado, entra também uma série de outras questões, tanto mercado no sentido de é um mercado que a empresa quer entrar, não é um mercado em que a empresa já está posicionada ou não está. Às vezes é um cliente que a empresa gostaria de ter, às vezes é um cliente que a empresa não gostaria de ter, porque às vezes é um cliente ruim, um cliente mal pagador, um cliente que tem problemas de compliance, então um cliente que a empresa pode não querer. Às vezes, pela própria natureza do serviço, a empresa quer desenvolver essa experiência. Então, enfim, N situações aí do cenário que tem que ser consideradas nessa análise da oportunidade, seja o contrato público, seja ele privado, né? E, por fim, os riscos. E, então, nesse momento, quando a gente já tem essa primeira fase, que é a primeira decisão do go ou não go, os riscos eles têm que ser considerados. Riscos, sejam eles financeiros, sejam eles técnicos, sejam eles de que prisma for. A gente tem, e na CETEC, a CETEC tem acho que nem todo mundo sabe, mas nos contratos mais altos, de valor mais alto, a CETEC promove o que se chama de comitê de riscos, né, Jorge? Sim. E aí, então, a gente tem que apresentar para a França, né, e para um board na França, alguns dos detalhes do contrato para que seja decidido sobre o go ou no go. Então, depende dessa anuência deles,
porque isso está no contrato social da própria empresa, né, que valores mais altos precisa da anuência deles. E uma das coisas muito debatidas nesses comitês, justamente por isso que chama comitê de riscos, são efetivamente os riscos, né? Então, os riscos que a empresa... E uma das coisas que eles sempre perguntam, né, e aí o Jorge e os outros diretores da empresa se incumbem de responder, do risco do ponto de vista técnico. Eles perguntam, a gente tem expertise para isso? A gente tem pessoal para isso? Não, a gente vai buscar no mercado. Tá, mas a gente sabe onde buscar isso no mercado? E às vezes a gente subestima esse risco, por exemplo, esse é um tipo de risco que a gente subestima, mas recentemente a gente teve um grande problema com isso, né, Jorge? Que era um contrato muito grande, que a empresa assumiu, muito grande, e me parece que a empresa um pouco titubeou ou teve lá alguma dificuldade antes de mobilizar, né, todo o contingente que precisaria. O cliente, por outro lado, não era um cliente fácil. Quando a gente tem um contrato difícil, geralmente é uma junção de dois fatores, um cliente difícil e também alguma dificuldade interna. Geralmente são as duas coisas juntas. E aí a gente, então, teve essa dificuldade com um cliente que era difícil, que era exigente, que era errático até, me parece, um tanto. E o que aconteceu é que um contrato que era para ser muito promissor e um grande ganho para a empresa, acabou sendo um problema, né? Porque a gente teve que desmobilizar todo mundo logo depois da mobilização. Teve uma desmobilização, me parece, o objeto foi reduzido imensamente e do pouco que a gente conseguiu fazer, a gente ainda está com problemas para receber, né? Então, o risco técnico, nesse caso, me parece que talvez não tenha sido avaliado ou não tenha sido valorado como devia, porque ele tinha um risco grande, né? Eu acho que você vai até falar mais para frente, mas aí tinha, além do risco técnico, o fato de você entrar no contrato sem definir exatamente o escopo, e pior, sem definir exatamente o planejamento de entregas. Então, já começou com várias deficiências que resultaram numa execução muito ruim, conflito permanente com o cliente. Isso só pode ser evitado se você tomar esses cuidados naquela etapa inicial, né? Na hora que você está não analisando a oportunidade, porque até nem houve tempo nesse caso, mas analisando o contrato, antes de assiná-lo, né? Exatamente. Antes de assiná-lo. E aí entra um pouco aqui, mas isso que o Jorge está dizendo é importante mesmo. Quer dizer, existe também uma tendência, né, Jorge, principalmente dependendo do tipo de negócio que a gente vê à frente, às vezes a sensação que eu tenho dos gestores, isso não é só uma coisa da CETEC, isso é uma coisa generalizada, digamos, em que o gestor, ele se encanta. Uau, é um contrato imenso, uau, que coisa bacana, uau, vai ser super legal, preciso assinar. E aí a primeira coisa que tem, e esse é um debate que a gente sempre tem, né, o jurídico com o gestor, que não, mas o cliente não vai querer negociar, o cliente não vai aceitar, mas ele vai ficar chateado se a gente trouxer ponderações, se a gente questionar a minuta, no caso, né, de um privado que a gente pode discutir a minuta de contrato, Então, primeiro que ele não vai ficar chateado, porque esse é o negócio dele, né? Ele faz isso todos os dias, nós não somos os únicos que discutimos isso. E segundo que é melhor pensar agora do que pensar depois, porque agora a gente fica encantado e sai assinando qualquer coisa só para ter o contrato. E depois, o que hoje é o céu, né? O que hoje é uma grande comemoração, amanhã pode ser uma grande dor de cabeça. E a gente tem alguns casos, e não é a CETEC só, isso eu brinco que ainda bem que é assim, porque senão o advogado não teria trabalho, né? Mas isso é uma coisa que é muito frequente, né? A gente, na hora... É como no casamento, né? Na hora do casamento, não sei, eu até sempre brinco que o casamento tem que ser visto, sobretudo, como uma relação jurídica, que as pessoas se esquecem. Só pensa no amor. Não, eu amo, vai dar tudo certo, a gente se dá tudo super bem, que é a mesma coisa de um contrato. O contato com o cliente está sendo super bom, o cliente está super de boa vontade, a gente está num contato super bom, né?
confluência muito grande de interesses e de perspectivas, e vai ser ótimo, até o primeiro problema. Aí, quando der o primeiro problema, a gente se divide, vai cada um para um lado da mesa, como num casamento, e aí é que o contrato aparece, aí é que o contrato vai ter a sua função, né? Sumiu. Pronto. Bom, quando a gente tem passado essa decisão, né, e aí decidido, então, gol, a gente ganha, né, no caso em que a gente ganha a concorrência, seja uma concorrência pública ou privada. A gente vai para o momento seguinte, que é a negociação do contrato. E aí sim a gente tem uma divisão muito grande, né, e muito clara de situações, do público e do privado. Por quê? Porque no privado, mesmo quando a gente já tem a minuta e a gente foi anunciado como vencedor, né, daquela RFP, daquela RFP, ou daquela concorrência interna, a gente ainda pode discutir os termos. Então, a minuta vem para nós, para a gente discutir esses termos e apresentar para o cliente. E aí é o momento em que a gente, nessa discussão dos termos, busca a mitigação dos riscos e busca a formalização de limites. E aí, a partir dessa negociação desses termos do contrato, vem pela segunda vez, a decisão go ou no go. Porque às vezes, e acho que essa é uma das coisas também que tem que estar presentes na cabeça do gestor, que é a possibilidade de dar o no go mesmo nesse momento, e a depender dos riscos que forem assumidos. E aí a gente teve esses dias agora, um exemplo bem concreto disso, né, Jorge, de uma situação em que o contrato, e os termos do contrato, ele era inadequado, né, eram termos inadequados, foi um caso específico, com uma concessionária, e os termos eram inadequados para o serviço que estava sendo contratado. Era um contrato aberto, né, de escopo aberto, e que a cada demanda seria especificada, né, qual seria a demanda, de o que seria a entrega, e aí, então, em cada uma dessas demandas vai ter que ter uma definição do prazo, uma definição das condições e do escopo propriamente dito, e a minuta, ela era uma minuta feita para contrato de escopo fechado. Essa não é a primeira vez que na CETEC se tem esse problema, e isso não é um problema também só da CETEC. As concessionárias, em especial, elas trabalham com modelos já pré-definidos, e quem usa, né, quem saca esse modelo no dia a dia é o gestor, não é o jurídico prepara lá 4, 5 modelos, o gestor pega um daqueles e às vezes nenhum dos 4, 5 se encaixa ou é adequado para aquele tipo. E nesse caso, por exemplo, a gente tentou negociar, trouxe lá uma série, pontuou todas as impropriedades que tinha ali, e o cliente disse, não topo negociar, ou assina assim, ou não será assinado, né? E aí, então, houve uma avaliação. Nesse momento, a parte do jurídico, né, voltando que o contrato ele não é uma questão jurídica, ele é uma questão do negócio. O que nos cabe como jurídico é fazer uma pontuação e chamar atenção a esses riscos, especialmente à luz da experiência de outras situações em que a gente já teve. E aí, a partir disso, é uma decisão do gestor, assumir ou não. E por N razões, nesse caso específico, a empresa decidiu assumir os riscos e tocar o contrato e assinar o contrato, né? Mas esse é um contrato de riscos. Passando algumas instruções para execução, né? Sim, sim. Passando algumas. E essa acho que é uma das coisas que a gente também, pelo menos internamente na CETEC, a gente vai cada vez mais buscar fazer, né, Jorge, de tentar organizar essas instruções e esses pontos para que o gestor os tenha claro ao longo da gestão, porque eles fazem eles têm que ser considerados nas decisões a partir de então. Enfim, então nesse primeiro momento, assumidos isso, quando se decidiu que por uma razão ou por outra, ou porque os termos são adequados, os riscos são cabíveis de se assumir, são apropriados, e os limites são de acordo com o que a gente pode, tendo claro que tem muito limite que é da lei, né? Essa é uma discussão, por exemplo, que com a França a gente sempre tem, né? A gente tem alguns limites, tanto na legislação
pública quanto privada, que não adianta a gente também fazer diferente. Então, não adianta, por exemplo, uma discussão que a gente sempre tem, os danos, e a gente tem essa discussão em todos os casos, né? Tanto quando a gente contrata, né? Então, esse é uma discussão que a gente tem às vezes com os nossos fornecedores, quanto com os clientes que a gente vai ter, e quando a gente tem que discutir com a França, a gente sempre tem que explicar a mesma coisa, que é, se houver danos, qual é o limite dos danos? Na França, eles conseguem definir isso, ou restringir os limites dos danos. No Brasil, não, isso está na lei. Se a empresa, o seu contratado, agir com dolo ou culpa, ele responde por aquilo. E para mim, inclusive, isso é muito claro, eu não vejo problema, não vejo surpresa, não vejo nada de estranho nisso, né? Às vezes eu percebo que o pessoal da sede na França estranha isso, tem questões quanto a isso, e para mim eu acho tão natural. Para mim, assim, você faz o projeto de um prédio, o projeto pode custar 10 mil reais, mas se esse prédio desabou e matou 100 pessoas, você não faz sentido e a culpa é do projeto, né? Projeto mal elaborado, você não pode ser responsável só por 10 mil reais. São vidas que se perderam, você tem que indenizar, indenizar vem de dano, né? Tem que cobrir aqueles danos. Obviamente que a lei deixa muito claro que isso, tanto a lei privada quanto a pública, deixa muito claro que isso só se aplica em caso de dano ou culpa, de dolo ou culpa, ou seja, quando há intenção ou quando há negligência, imprudência e imperícia. Que no caso de um trabalho técnico, é sempre algo que está ali no limite, né? Entre a bobagem e a imperícia, né? Então tem sempre algo que está ali no meio do... A gente tem um caso na CETEC, por exemplo, que também é antigo, vem desde 2000, são projetos um contrato que terminou a execução em 2012, né? E a gente até hoje tem discussões sobre isso. Então, discussões e mais discussões e mais discussões sobre os projetos porque às vezes abre lá uma rachadura, às vezes, enfim, tem lá E aí há uma discussão porque há alterações do projeto, então a gente discute, diz, a culpa não é da CETEC, né? E aí, de novo, falando em culpa, né? Porque seria imperícia, não há imperícia da CETEC, porque houve uma alteração do projeto e o projeto que foi executado era diferente, e aí deu ruim deu problema porque foi executado de uma forma diferente. Então tem toda uma discussão sobre isso, mas nesse caso, por exemplo, a culpa ela está lá envolvida. E aí o que não está em questão o valor do projeto em si, do quanto a gente recebeu, e sim os danos que foram, né, causados, ocasionados. Em um dos casos, por exemplo, a gente já teve que pagar um valor vultuoso, né? Não teve mais, a gente brigou até onde pôde, mas não teve mais. E aí, mas eu sempre brinco que, como tudo na vida, os erros também servem de estímulo e de aprendizado. Esse é um caso, por exemplo, até porque é um caso imenso, né, e que nunca nos deixa. Eu estou há 5 anos na CETEC, uma das primeiras reuniões que eu participei, quando eu vim para a CETEC em 2020, foi desse caso, e a gente ainda tem reuniões pelo menos uma vez por mês sobre isso, né? Porque acho que aí é um caso que nos traz reflexões de todos os lados, né? Enfim. Aí eu queria pontuar o problema da cadeia de suprimentos do setor de construção, né? O projetista está no meio da cadeia. Em geral, eu sou obrigado a dizer isso, os engenheiros que têm melhor formação são os engenheiros que trabalham com projeto. Exigem mais criatividade, mais conhecimento técnico, etc. E é a parte da cadeia menos valorizada no Brasil, pelo menos. E se você tem um problema depois da obra executada e você não acompanhou as transformações que o projeto sofreu ao longo do tempo, desde a concepção básico, executivo, construção. Se você fez o básico e você não participou da construção, as outras empresas que estão na cadeia fazem uma série de alterações. Se você não é assistência técnica de obras, tem que consultar o projetista, que foi o caso desses processos. Quer dizer, se implantou projetos completamente diferentes dos projetos inicialmente feitos a nível básico, e a empresa responde até hoje, porque não tem um limite claro na lei de caducidade, não é caducidade, não é a palavra, Prescrição. de prescrição
da culpa ou do dolo. Então, isso é sempre uma discussão. Por isso que a gente tem que formalizar muito claramente o que está sendo entregue e tentar acompanhar a vida desses projetos, quem está construindo, porque é aquela frase que no Brasil até o passado é incerto, né? Você vai descobrir coisa de 35 anos atrás, você tem que responder hoje. É isso que você está dizendo da parte da prescrição, ela é uma coisa curiosa, né? É uma discussão que sempre surge no mercado de engenharia, que é o Código Civil, ele crava um prazo de responsabilidade para o construtor, mas não para o projetista. Então, uma vez entregue a construção, são 5 anos para o construtor. Agora, para o projetista, é a vida. É eterno. É eterno. Até hoje é eterno. Enfim. Deixa eu acelerar um pouco, porque eu estou vendo que... Vamos lá. No caso do público, não existe essa parte de negociação, porque uma vez a minuta, quando ela está no edital, uma vez que você entra na licitação, você já não pode mais dar o no-go. Então, você já aceitou e você já não pode mais dar o no-go. Você participou, você apresentou proposta, você já não pode mais desistir dessa proposta. Então, você é obrigado a seguir e obrigado a aceitar os termos daquele contrato que você topou. É uma decisão anterior. Quando muito na discussão, naquele momento anterior, de decidir entre o go e o no-go, você consegue impugnar ou apresentar esclarecimentos, etc. Vindo essa decisão, decidiu-se ir, não se volta mais atrás, não tem como voltar. Mas o que existe é, uma vez que ganhou, muito bem, adjudicou, homologou a licitação, e essa é uma coisa que eu sinto falta também em algumas situações, em várias situações, é que a empresa sente com o cliente para entender, primeiro fazer um detalhamento do escopo. Esse caso, por exemplo, do que a gente estava dizendo, é um caso que vai demandar, porque é um escopo aberto, então tem que se entender o que o cliente espera e haver um diálogo nesse momento para dizer o que o cliente espera. Nesse caso não é um contrato público, né? É um contrato privado, mas enfim, ainda que fosse público, daria para entender o que o cliente espera, né? Ou como que o cliente entende aquele escopo e como que a gente está preparado para atender ou não aquilo. E aí, uma vez que definir isso, formalizar esses entendimentos, formalizar esses limites, para que depois também não tenha essa, mas eu combinei, mas eu falei, né? E aí depois isso não está lá. Lembrando que o combinado que não é escrito, ele vai embora com o vento. Porque amanhã nenhum de nós está aqui, amanhã a pessoa do cliente não está lá. É outra. Então, se a gente não tem isso formalizado e arquivado, né, isso não é recuperável. E, né, dentro dessa conversa com o público, dessa definição, que seria o kick-off, seria, né, qualquer figura que se tenha para startar o contrato com o cliente, também fazer a mitigação dos riscos que já foram identificados. E aí, então, vem a parte do contrato já assinado, e então, acho que é uma... E aí, sim, uma fase que eu realmente sinto falta, porque eu acho que ela poderia prevenir muitos, mas muitos dos problemas que a gente tem na gestão. Então, a primeira das coisas, estudo das condições do contrato. Existe essa crença, né, como eu estava dizendo, de que contrato é um problema do jurídico e ele é um problema só até assinar. Uma vez que ele assinou, eu não preciso mais me preocupar com ele. Mas é o contrário. O contrato, ele é um guia. O contrato, ele é o guia, ele é o que vai definir a sua relação, não só na hora de assinar, mas por toda a vida do contrato. Se o contrato tiver 20 anos, são 20 anos que vão ser definidos pelo que está escrito ali. Então, o contrato ele tem que ser estudado, ele tem que ser compreendido. E compreendido não só pelo jurídico, que naturalmente vai compreender, especialmente se ele tiver participado da fase de negociação, como pelo gestor, que é quem vai, e sobretudo pelo gestor, que é quem vai tocar esse contrato e essas obrigações no dia a dia. Então, ele tem que ser compreendido para se analisar, para se, né, ter mais clareza do que é o escopo do contrato. Ou seja, ontem, não sei quem participou, não sei se todo mundo que está nos ouvindo agora participou da palestra que o Jair Roxo deu. Ele falou bastante sobre a diferença entre objeto e escopo do contrato, achei interessante.
O escopo do contrato aqui, quando a gente fala de escopo do contrato, são os limites, o que está incluído e o que não está incluído. E principalmente quando, em serviços de engenharia, isso é algo que é muito importante de ficar claro para as partes. Porque a gente tem situações, por exemplo, a gente tem uma situação, por exemplo, em que a gente foi contratado por uma concessionária, até onde eu posso entender, e por favor, Jorge, me diga se eu tiver entendido tudo errado. A gente achava que tinha sido contratado para projetar um andar. De repente, quando a gente começou, o cliente entendeu que a gente tinha que projetar um segundo andar. E aí a gente disse para o cliente, olha, mas eu acho que isso não está no meu contrato. Ao que o cliente disse, não, tudo bem, mas vai fazendo, projeta aí, faz todos os projetos para mim no segundo andar e que depois a gente vai resolver, eu te pago. E moral da história, a gente levou um balão e até hoje a gente não recebeu e tá com toda a cara de que a gente não vai receber isso. Por quê? Porque não houve um aditivo, porque não houve uma formalização disso, o escopo não era claro, não sei se o escopo era suficientemente claro, dizem os nossos gestores que sim, mas eu suponho que ele não fosse tão claro, porque a ponto do cliente dizer, não, estava no escopo sim, estava aqui. Acho que, então, esses limites eles têm que ser mais definidos e isso, no momento inicial, quando se assina o contrato, é crucial que o gestor entenda e tenha isso claro, até para poder dizer e ter mais propriedade para dizer para o cliente, não, o segundo andar, né, nesse caso, por exemplo, o segundo andar não está no caso. Se for para fazer o segundo andar, eu faço só mediante um aditivo prévio, senão, não. Os prazos, né, e acho que em alguns dos casos, e com as concessionárias tem se tornado cada vez mais problemático, né, Jorge, porque os prazos, eles não são claros, eles são uma coisa um tanto fluida, depende às vezes da OS, às vezes o cliente muda e etc. E se isso não está, de alguma forma, claro, isso traz problema. E nós temos e na CETEC, isso não é uma exclusividade da CETEC, mas há um problema, um problema crônico de descumprimento de prazos. O que a gente tem que entender, e a gente vai falar um pouco mais à frente, que contrato não é um protocolo de intenções. Contrato é um instrumento de obrigações. Então, uma vez que está no contrato, está definido no contrato que aquilo é um prazo, aquilo é um prazo. E a gente pode ser penalizado, como frequentemente tem acontecido. Então, essa é uma das coisas que tem que ser pontuadas e com muita atenção pelos gestores no início do contrato. A forma de cobrança, especialmente então da medição, quando que a medição tem que ser feita, como ela tem que ser feita, porque às vezes também é algo que a gente tem visto em um contrato muito grande da CETEC, eu vira e mexe escuto sobre isso, que a gente está trabalhando, mas cadê a medição? Trabalha, mas cadê a medição? E aí eu escuto essa questão. Essa é uma das discussões, algo que tem que ser apropriado pelo gestor, entender quando ele tem que fazer, como ele tem que fazer essas medições para não perder isso, né? Não perder esse foco, até porque tem uma questão de caixa, né? A empresa não é ONG, a empresa precisa receber, está pagando as pessoas, precisa receber para aquilo, então isso tem que ser, pontuado. As penalidades, né? Essa é outra das coisas que todo mundo sempre acha que é um problema do jurídico, é uma questão do jurídico, e até que dá errado. E quando dá errado, nunca é o jurídico quem faz. É um atraso que não é o jurídico quem comete. É um erro num projeto, é um erro num serviço que não é o jurídico quem comete. Mas o resultado disso é a aplicação de uma penalidade em tese. A gente tem um caso logo depois que eu comecei a trabalhar com a CETEC, que foi um caso que ficou muito marcado para mim, porque eram vários contratos com uma empresa privada e que eles aplicaram penalidades de tal monta que o valor excedia, acho que em 3 ou 4 vezes o valor total do contrato, né? E esse foi um caso ficou muito marcado para mim, porque ele foi um caso que terminou num perde-perde. Eles tinham retido uma parte importante dos nossos pagamentos, das medições e de notas fiscais já emitidas, eles retiveram para pagar essa multa, eles estavam nos cobrando uma multa muito maior do que o valor que eles tinham retido, e o que de melhor a gente conseguiu foi, depois de vários anos de discussão, terminar no 0 a 0, né? Nem a gente pagava mais, nem eles nos pagavam. Então foi um perde-perde.
mas que tinha a ver com penalidades. E aí, então, quando vieram as penalidades, oh, meu Deus, como podia ser tão alta a penalidade por atraso? Como que podia não ter limite para atraso? E eles estavam aplicando multa de atraso por anos e anos de atraso, né, que eles consideraram. Mas isso não houve essa atenção e esse cuidado no começo, e acho, né, ou pelo menos estou imaginando que não, porque esse era um contrato antigo, e essa é uma das questões que tem que ser avaliadas. Láucia, vamos avaliar mais 10 minutos aqui. Tá. O tempo está acabando, tem ainda um pouco de assunto. Vamos até os 70 minutos, vai? Pelo menos para abrir. Se eu conseguir ligar de novo, vai ajudar, né? Cadê? Pronto, voltou. Voltou. Tá. Bom. E ainda, então, nesse momento inicial, a análise dos riscos, então, saber quais foram os riscos que foram assumidos dentro disso do que a gente estava dizendo, quer dizer, conhece-se, nesse momento já tem que se conhecer os riscos, e aí ter claro isso, até para definir, né, como é que vai ser essa gestão. E a estrutura e as estratégias para gestão. E entra no que a gente estava dizendo, né? O que é necessário para cumprir o objeto, para maximizar a margem e para reduzir, para mitigar os riscos, né? E aí entra, então, na fase seguinte, então, uma vez definidos isso, estudado isso, e a coordenação do contrato, a gestão do contrato pronta para isso, é quando a gente entra, então, para a fase seguinte, que é propriamente a gestão do contrato. Então, mais uma vez, ressaltando, o contrato não é uma carta de intenções, é um instrumento de obrigações. O que a gente ouve muito é, mas a relação com o cliente é muito boa. O que é mais comum, Jorge, eu acho isso muito interessante, tanto na CETEC como em todas as empresas com as quais eu já trabalhei, é que o gestor, quem está ali na frente, na linha de frente, tem uma visão do cliente sempre muito mais positiva do que quem está longe. E aí a gente vai dizer, mas é que ele conhece melhor, é que ele é que sabe a porrada que ele toma. Isso é bom e isso é ruim. Porque, por um lado, é claro que essa relação ela é boa e ela tem que ser cultivada. Mas, por outro lado, essa proximidade às vezes acovarda um tanto o gestor e ele deixa de assumir algumas posições que são cuidados para a empresa. Às vezes ele, em alguns dos casos, ele deixa de esquecer, ele chega a esquecer, essa impressão que eu tenho às vezes, ele esquece que ele trabalha para a empresa. Ele não trabalha para o cliente, ele trabalha para a empresa. A empresa que é contratada do cliente. Então, ele tem uma margem, ele tem uma obrigação, ele tem uma série... Então, não adianta o cliente dizer, não, mas pode fazer por aqui que depois eu... Que é a história do segundo andar. Não, faz por aqui, não faz que depois a gente conversa. Faz que depois a gente... e como eu preciso me entender bem com o cliente, então eu não vou dizer não para o cliente. E depois fica um prejuízo de centenas de milhares de reais para a empresa, que é a empresa quem tem que arcar. Tem até um exemplo recente, esse problema da relação afetiva do gestor com o seu cliente, né? Determinado gestor chegou dizendo o seguinte, olha, o cliente, ele gostaria que a gente fizesse um rápido estudo, rápido ia levar uns 3 meses, de tal e tal situação, mas não tem brecha no contrato. Mas ele disse para a gente ir fazendo, e depois ele dá um jeito de fazer o contrato. Qual é o limite que eu tenho para fazer isso? Quer dizer, para fazer isso? Minha resposta é, você tem 1 mês. Se não saiu aditivo, esquece, que nós podemos até investir em atender um cliente, como iniciativa comercial, mas não indefinidamente. Ainda mais o cliente era público, né? Uhum. Depois eu te dou o contrato, negativo. Eu faço por 1 mês, depois que aparece o contrato eu termino. Uhum. A gente é muito... eu acho que é uma característica do brasileiro. Tem dificuldade, quando tem uma relação mais próxima, de dizer, olha, é o tal do amigos, negócio à parte, né? Sim. Tudo bem, você não precisa ser tão cru desse jeito, mas você tem que dar um corte. A linha de corte é justamente o contato que você vai fazer. Exato. Isso. Até porque o cliente também tem que entender que é uma empresa, não é uma ONG, né? Exatamente. A gente tem um outro caso também relativamente recente, que foi durante 1 ano essa história do cliente, né? Vamos fazer, vamos fazer. Vai sair aditivo, e fomos fazendo. Chegou no final de 1 ano, não saiu aditivo, houve lá alguma outra solução. Deram uma solução, mas o risco que nós corremos foi muito grande. Foi muito grande mesmo. Então, e ainda que deu sorte, né? Nesse caso.
Enfim, na gestão do contrato, né? Então, primeiro ter isso claro. Tratamento de atrasos. A gente percebe que, eu não sei até que ponto os atrasos são evitáveis, acho que em alguns casos sim. Mas, a partir desse conhecimento dos termos, do que consta no contrato mesmo, é importante que o gestor decida e defina sobre como ele vai lidar com isso. Então, um caso específico, esse caso do que a gente estava dizendo recente, desses últimos dias, em que o contrato foi assinado para um outro, ele era uma minuta preparada para outro objeto. O contrato prevê como penalidade 10% do valor do contrato para qualquer descumprimento contratual. Qualquer. E não tem. Qualquer. E não prevê multa por atraso. O que significa que, se houver atraso de um dia em um projeto, em tese, um projeto que custe, sei lá, R$2.000, o contrato tem um valor de milhões, vai ser aplicada uma multa de 10% em cima desses milhões. E aí não adianta chorar, porque está previsto no contrato. Então, uma vez que a gente sabe, esse é um caso, por exemplo, em que, uma vez que a gente sabe disso, independente de como for a relação com o cliente, deu o prazo, se o prazo é dia 10 tem que estar na mão do cliente. Ah, não está perfeito, não tem problema. Pelo menos está protocolado no dia 10. E aí o cliente vai devolver, e aí a gente vai corrigir e retificar, etc. Mas dia 10 está na mão do cliente. Então, são situações que têm que ser consideradas pelo gestor para mitigar os riscos mesmo, né? Então, a gestão. Em geral, as multas ligadas a prazos de entrega são mais frequentes porque é mais fácil de medir. Atrasou um dia, já estamos... A qualidade já você entra numa discussão técnica que pode postergar, vai ter revisão e tal. Mas prazo não tem discussão. Não entregou no prazo, se o cliente quiser te multar ou te penalizar, ele vai fazer isso com certeza. E aí a gente não ganha em lugar nenhum. A gente pode brigar o quanto for e até o Papa que a gente não ganha, né? Porque é o objetivo. A formalização das solicitações de imprevistos, então era isso que a gente estava dizendo. Ontem o Jair Rocha falou bastante sobre isso, né, e da forma, do ponto de vista dos instrumentos de gestão, de como fazê-los, mas é algo que a gente também tem que sempre ter claro. Hoje em dia, a gente tem uma facilidade que é o e-mail. As pessoas sempre perguntam, e o WhatsApp? O WhatsApp só em última instância, porque o WhatsApp é um inferno, o WhatsApp para você constituir prova a partir do WhatsApp é muito difícil. E-mail não, e-mail já é claro que é prova. Então, se há uma solicitação por parte do cliente, o cliente pedir para fazer uma alteração assim, pelo menos que ponha no papel. Ele não quer pôr no papel, não tem problema. Eu respondo para ele dizendo que o cliente, conforme combinamos, vai ser feito de tal forma, vai ser observado tal prazo, o prazo tal foi prorrogado, porque senão, eu falei para o cliente que eu ia atrasar, mas aí o cliente, e aí o cliente disse que tudo bem, mas, e está escrito? Não, não está escrito. E aí, a gente recentemente teve um outro problema com relação a isso, né, com uma outra, era um ente público, e que nos notificou por uma série de supostos atrasos ou de impropriedades. E, não, mas o cliente estava sabendo das nossas dificuldades, estava tudo conversado com ele. Que legal, mas tem alguma coisa escrita? Não, nada escrito. E aí não adianta, né? Então, essa formalização ela é fundamental para nos precaver de qualquer problema. Os claims, né, que tudo isso no final do dia leva a um claim, né, no sentido de que se o cliente te pede algo, te pede uma alteração, te pede uma ampliação de escopo que não está previsto, uma ampliação ou uma alteração que não está previsto no contrato, isso gera a gente direito de pedir uma alteração desde que isso esteja formalizado, né, desde que isso não esteja só na boca. E a organização documental, né? E aí, então, passa essa formalização por essa organização documental, que também não adianta nada a gente trocar e-mails com o cliente e depois esse e-mail se perder. Esses dias, eu passei por uma situação que eu achei muito interessante. Tinha uma construtora que ela estava fazendo uma demanda e ela dizia... isso está de acordo com o meu cronograma. E aí o cliente, que era um cliente público, dizia, não, mas não existe um cronograma aprovado.
E aí a consultora dizia, mas é um absurdo, é lógico que existe um cronograma aprovado. E o poder público dizendo, não existe, não existe, não existe. Moral da história, lá pelas tantas, depois de alguns meses de discussão, aparece um e-mail da construtora para o gestor, para um gestor público, uma pessoa do poder público, que não estava mais lá, mas que era gestor, e que tinha lá o @ não sei que.gov.br. E aí ela mandou, e esse gestor respondeu recebendo o cronograma e concordando com o cronograma. Só que aí o gestor foi embora e não contou para ninguém. Não arquivou aquele e-mail e não contou para ninguém que tinha aquele e-mail. E aí ficaram meses de discussão em cima do cronograma, o poder público querendo aplicar uma penalidade na construtora, porque ela não tinha seguido o cronograma, e a construtora dizendo seguir sim. E aí, de repente, surge esse cronograma. Nesse caso em especial, ela teve a sorte de que ela própria tinha documentado isso, mas o poder público não tinha. Mas isso é algo que a gente tem que ter, porque no nosso caso, numa situação como essa, né, e nesse caso de 2012 que a gente estava falando é outro dos problemas que a gente tem, porque era um consórcio, eram várias empresas e ninguém tem histórico disso. Tudo bem que em 2012 era tudo papel, né? Não era, nada era digitalizado, então o arquivo disso era mais difícil. Mas o fato é, arquivos se perderam e não se acha mais um papel dessa história. E aí é muito mais difícil da gente recuperar e da gente fazer as defesas, né? Um tempo. Então essa organização documental, ela é crucial. Nesse caso especial do que a gente estava falando agora, desse contrato que a gente assinou ou decidiu assinar, apesar dos riscos, eu pontuei todos esses riscos, gravei um e-mail na pasta do contrato para que fique claro lá e fique documentado e o gestor possa saber, quando ele assumir esse contrato, sei lá quem vai ser o gestor, mas possa ver, tenho esses riscos, tenho que tomar cuidado com isso ao longo de toda a gestão. E o momento final, que é o encerramento do contrato, que esse é outro que com muita frequência é negligenciado, porque a gente acha, terminou, acabou, não tenho que me preocupar mais com isso, terminei, fiz a última medição e etc. Mas e é importante, primeiro a formalização do encerramento desse contrato, em alguns dos casos, eventualmente a gente até vê, sempre por iniciativa do cliente, mas isso tem que ser uma iniciativa também nossa, de formalizar esse encerramento do contrato, que é o que a gente chama de quitação, né? Quitação de parte a parte, a gente dando quitação para o cliente e o cliente nos dando quitação, seja ele quem for, seja o cliente quem for. Os cuidados necessários que são, né, a partir disso, e aí entra nisso que o Jorge estava falando, acompanhar, se for o caso de projeto, ou se for o caso de algum tipo de serviço que tenha aí algum deslinde posterior, acompanhar essa história dentro do que for possível, sabendo que ela pode ter consequências, né, e tendo claro quais são as obrigações que se estendem e deixar isso claro até para a posteridade, porque, de novo, se a gente amanhã sai, e aí é justamente esse problema do que a gente tem aí, não só nesse contrato, mas em outros tantos casos, que terminou, tá, a gente tem alguma coisa em arquivo que diga como é que terminou, se a medição se todas as medições foram feitas, todas foram aprovadas, não foi, ficou alguma pendência, não ficou, etc, etc. Não, a gente não tem. E o cliente e o gestor não sabe nem mais onde está, né? E aí, como que a gente faz? Então, tendo claro que as obrigações, boa parte delas se estendem, que são, especialmente no caso, e né, isso que a gente está dizendo, no caso dos serviços de engenharia, isso é particularmente mais sério, porque as obrigações, elas dependem, boa parte, da conclusão da obra, e a conclusão da obra não é nossa, não depende da gente, se for projeto, sabe Deus quando ele vai começar, sabe Deus quando ele vai terminar, né? Então, tendo claro que essas obrigações se estendem, então, ter em mente que é necessário fazer um correto encerramento desse contrato, para que não haja dor de cabeça depois. Então é isso, falei muito mais do que estava previsto, mas a ideia é trazer um pouco essa visão, né? Eu acho que aprender com essas questões que a gente vê no dia a dia e lidar com elas do ponto de vista preventivo e não do ponto de vista só de remediação, né? De lidar, como eu digo,
como bombeiro e apagando fogo por fogo, dia por dia, e sim evitar, a partir desses aprendizados, como é que a gente evita um incêndio, né, e se assegura contra E hoje, isso. inclusive, as empresas têm ferramentas de inteligência artificial para registrar, reuniões, registrar discussões, que facilita essa recuperação posterior, né? Que a gente precisa usar melhor. Porque outro problema é muita ata muita reunião sem ata. E sem ata conclusiva, né? Uma reunião que não conclui nada, um bate-papo. E às vezes, e na CETEC ainda tem essa questão, né? Às vezes acontece do gestor dizer, não, eu conversei com o cliente, foi como? Ah, foi numa reunião? Foi. Você sabe pelo menos a data dessa reunião? E a data lembra. E às vezes não lembra exatamente, né? E hoje em dia, como você disse, né, tem algumas ferramentas, a inteligência artificial, quando a reunião é feita por Teams, por exemplo, a inteligência artificial, se é a gente que chama a reunião, a inteligência artificial, ela degrava, ela reúne em tópicos o que foi discutido, o que foi debatido, o que foi decidido, e tá lá como transcrição. Então, o cliente tem que ser muito cara de pau depois para dizer que não participou. Não fui eu, não fiz, não estava. É muito comum não ter gravação, não ter registro de ata e o cliente depois diz que não falou aquilo. Exatamente. Não falei isso não. Você entendeu mal, vocês não entenderam o que eu quis dizer. Isso é direto. A história do segundo andar é uma, né? Eu tenho certeza que o cliente nunca disse. Não é verdade. Lá atrás eu disse para vocês que eu ia resolver e mudei de ideia. Duvido. Ele deve ter dito, não, nunca falei que ia resolver isso. Eu sempre disse que estava no seu escopo. Se eu conheço o interlocutor, certamente fez isso, mas o problema é que nós precisamos ser um pouco mais desconfiados, né? Um pouco mais atentos ao contrato, ao que reza o contrato, o que eu tenho que entregar, quando eu tenho que entregar e com que nível de qualidade. Isso é básico. E as empresas, não é só o pessoal da CETEC, não, as empresas de engenharia têm muito a aprender com isso. Quer dizer, engenheiro é aquele profissional que foi criado, foi instruído, ele quer resolver problemas, né? Então, parece um problema bom, técnico, a pessoa quer resolver e não se atenta muito nesses contornos da relação que ele deva ter com o cliente e como ele vai resolver e vai receber pelo trabalho dele. Isso leva a dois problemas. Problemas para as empresas que não recebem, problemas para os profissionais, porque eles perdem valor, né? Porque se eu trabalho de graça, é que o meu trabalho vale pouco, né? Então, um dos motivos da engenharia está perdendo cada vez mais. E está perdendo, isso está em jornal, os jovens não têm interesse em estudar engenharia porque é uma profissão que hoje não remunera bem e que é complicado de se formar. Você obter uma formação, você estuda há muitos anos, tem que estudar a vida inteira. O cara vai falar, para que eu vou fazer isso, né? Eu queria que você falasse um pouco dos problemas posteriores, quer dizer, o que acontece com um contrato no Brasil, um contrato público aqui no estado de São Paulo? Quer dizer, terminou, engavetou, recebeu tudo tal, só que vai ter uma conta de alguém que vai ser julgado em algum lugar. Isso... Isso é uma pergunta muito boa, Jorge, porque tem os tribunais de contas, né, se for um contrato público, os tribunais de contas têm o que eles chamam de julgamento das contas, isso é anual. Aí você pensa, se eu terminei em 2025 um contrato, essas contas vão ser julgadas em 2026. Não. Porque se o seu contrato for analisado em 2026, muito que bem, ou em 2025, muito que bem. Então, essas contas vão estar lá. E aí, com muita sorte, você consegue o que eles chamam de certificado de regularidade. Então, eles julgam as contas regulares, o que significa que seu contrato é aprovado. Estava lá dentro e passou. Mas isso pode não acontecer agora, especialmente porque nosso contrato está sempre atrelado a um outro serviço. Engenharia nunca trabalha só para si. Então, a engenharia, se é um gerenciamento, se é uma supervisão, ela trabalha numa obra. E aí, enquanto essa obra não terminar, o problema está lá. O problema está de pé.
Mesmo que as contas eventualmente sejam julgadas regulares. Isso é um salvo-conduto? Quer dizer que nunca mais eu vou ter problema? Não, não quer. Não quer, porque não necessariamente foram avaliadas todos os aspectos daquele contrato. O que quer dizer? Aí você vai me perguntar, mas isso vai ficar aberto para sempre? Para sempre é muito tempo, mas por muito tempo. Especialmente, justamente, tem essa questão, né, da especificidade do contrato de engenharia, né? A gente viu, e eu acho que a Lava Jato nos trouxe vários, ou devia ter trazido, vários aprendizados. E alguns, né? Nem todos. Mas acho que alguns aprendizados ela devia ter nos trazido, né? E aprendizado no sentido de, ninguém está ileso. Então a gente acha, né, e pelo menos até a Lava Jato tinha essa impressão de que tudo vai sempre dar certo. Nunca deu errado, nunca deu problema, vai dar certo. Eu sempre acho muito curioso que mesmo no mundo pós-Lava Jato, em que a gente já viu tanta coisa, tantas certezas caírem por terra, ainda tem gente fazendo coisas que não devia. Então essa é uma coisa. Por outro lado, a gente imagina, já deu certo, já terminou, já todo mundo recebeu, construiu o prédio, cortou a fita e está tudo maravilhoso. Tá. Até que amanhã isso pode cair na mão do Ministério Público e o Ministério Público vir atrás de nós e vir perguntar, então, se aconteceu isso, cadê a gerenciadora que não apontou, cadê a supervisora que não apontou? Então, as consequências dos atos, e essa é uma coisa que a gente tem que ter claro, eu acho, durante todas as questões, né? Tem uma frase que eu sempre digo quando as pessoas insistem muito. Pode fazer tal coisa? Eu digo, não pode. Na CETEC eu acho muito bom isso, porque nunca tive problemas na CETEC com isso. Quando eu digo, não pode, vai dar problema. No final do dia, né, lá frente, e eu já vi na CETEC, se desistir de alguns casos, recentemente desistimos de um contrato, né, de uma extensão de contrato, por causa desse risco, que é um risco jurídico. Não temos como sustentar isso. E aí qual é a questão, né? Mas o cliente topa. O cliente topa, sim, porque o cliente é um ser humano, né? Mas o ser humano não responde eternamente. Quem responde é um ente que está atrás dele. Então, ele faz parte hoje de um ente. Amanhã ele não está lá, esse ser humano, e esse ente continua lá. E se amanhã esse ente for responsabilizado, desculpa, esse ente não vai ter o carinho que o nosso interlocutor tem por nós. Aí é barata boa, aí vai para todo mundo, vai a responsabilidade para todo mundo. Então, mas o cliente disse que topa, essa é uma fala muito recorrente, né? Mas o cliente disse que aceita. O cliente disse que pode. O cliente disse que pode, tá, mas não pode mesmo assim. Mas... e aí insiste. Não adianta você insistir comigo, porque eu não vou mudar a lei, percebe? Eu só estou te dizendo o que a lei deixa, o que a lei não deixa, o que a jurisprudência permite, o que a jurisprudência não permite. Eu não mudo a lei. E a jurisprudência, posso fazer até o meu esforço, mas também não mudo. Não de um dia para o outro, não num caso específico. Ela está dada, ela é fato. Então, ou a gente considera isso como fato e sabe desses riscos e aí assume isso, ou depois a gente não tem problema. Só para encerrar esse tópico, teve um caso que foi muito interessante. Um ex-gestor da CETEC que saiu, um dia... um diretor me chama e fala, o gestor do contrato tal está aí e quer conversar com a gente porque o cliente quer fazer uma contratação sem licitação. Contratação de engenharia sem licitação? Jura? Juro. Então tá bom, vamos lá. Sento eu com o gestor. Aí o gestor diz, na lei nova, o gestor me dizendo, como na lei nova está dizendo que pode se contratar serviços de supervisão e de gerenciamento sem licitação, porque é intelectual, o cliente quer contratar assim. Aí eu olhei e falei, então, é que isso não está só na lei nova, né? Isso está na lei antiga, que é de 1993. E se antes não podia... Não, então pera um pouquinho que eu vou ler para você a lei nova. Aí o sujeito abriu a lei e foi ler para mim a lei de 2021. E eu pensando na quantidade de coisa que eu tinha para fazer e estava ali escutando o sujeito ler a lei para mim. Aí o sujeito terminou de ler, aí eu abri a lei de 1993 e li para o sujeito. A redação era idêntica. Falei, quanto tempo você tem de engenharia? Eu tenho 20 anos de engenharia. Alguma vez você já viu alguém ser contratado com dispensa de licitação para gerenciamento? Não, eu nunca vi. Falei, por uma razão simples. Porque não pode. Mas está na lei. Tá, mas não pode mesmo assim. Por quê? Porque a jurisprudência decidiu. Não fui eu.
Então, eu posso te dizer, sinta na lei e faz. O cliente pode te dizer, eu quero fazer, faz. Isso vai um dia parar no Tribunal de Contas. Tribunal de Contas Estadual, Federal, da União, não importa qual seja. E aí a gente vai responder por isso, porque a jurisprudência ela é uníssona, ela é um só. Vai condenar. Então, para que a gente vai fazer o que o cliente quer agora? Porque a gente quer um contrato e a gente vai fazer qualquer coisa pelo contrato, e um contrato que a gente sabe que lá na frente vai ser condenado, e sabendo que não é um risco, né? Nesse caso era quase algo certo, né? Então, assim, o que acontece depois do contrato? A gente continua respondendo. Então, ou a gente faz e segue o contrato e entrega o contrato, entrega o que a gente precisa entregar, de acordo com o que o contrato prevê, tendo claro que é um instrumento de obrigações, ou então a gente está sempre sujeito, sempre sujeito. O que nos salva, o contrato é nosso céu e nosso inferno. Ele é nosso céu, ele é o que nos salva e ele é o que vai nos mandar para a cadeia se a gente não fizer direito. Espero que não, né? Tem duas perguntas aqui, só vamos respondê-las. Uma do Blanes, você já respondeu isso, mas como ele está enfatizando, uma obra executada há mais de 10 anos que começa a apresentar problemas. O projeto ainda pode ser responsabilizado? Então, Blanes, você sabe do caso que a gente está falando, né? De mais de 10 anos. Há uma discussão sobre isso, tá? Nesse caso em especial, a gente está querendo, a gente decidiu uma estratégia jurídica, até contratamos um escritório externo para ter tempo para tocar isso, para a gente discutir a prescrição. Há um debate jurídico sobre isso, mas isso é sempre complicado, e eu vou tentar falar em 2 minutos. É assim, a lei diz que o prazo de prescrição ele começa a partir do momento em que a administração tem ciência da irregularidade. Então, não é a partir do momento em que você entrega o seu projeto, por exemplo. É a partir do momento em que a administração tem conhecimento de algum vício naquele projeto. Se você entregar o seu projeto em 2025 e ele for construído em 2060, o seu neto vai responder por isso. Porque é aí que eles vão saber, então, de um suposto ou possível erro, né? O que existe, e aí trazendo isso para a vida real, é que os projetos eles não são engavetados por tanto tempo, e uma vez que eles são desengavetados, e nesse caso específico que a gente está falando, né, de 10 anos desses projetos, e que eles né, e ainda estão sob questionamento, o que a gente vê é que os questionamentos desse projeto começaram há tempos antes. O prazo, todo mundo ouve sempre que o prazo de prescrição quando o poder público está envolvido é de 5 anos. É um prazo geral, né? Uma lei da década de 30, de 1932, e que prevê como prazo geral de prescrição 5 anos. Mas tem todas essas questões, né? Tem todas essas discussões aí no meio. Então, nunca é uma coisa... eu não posso dizer que ele vai ser eterno, não posso dizer que a gente não tem direito de discutir, mas também não posso dizer que seja uma coisa cravada. De novo, para o construtor está muito mais fácil. Entregou, depois de 5 anos, beijo, tchau, vou cuidar da minha vida e vou para a praia. E os meus netos não vão ter que responder por isso. Os engenheiros talvez tenham que responder. Ok. Outra pergunta é da Cristina, mas acho que aí é uma pergunta mais técnica que jurídica, porque ela começa a ter, entendo que o jurídico não é responsável pela gestão contratual. Não é mesmo. Ele dá suporte na gestão contratual. O responsável pela gestão contratual é o coordenador do contrato. Feita essa sua percepção, e ela escreve que o coordenador deve ter sempre evidências quanto a mudanças, alterações de escopo, é exatamente isso. Mas a pergunta, ela coloca assim, mas eu sei que muitas vezes nós precisamos avançar na execução da elaboração de um projeto com muitas premissas que podem sofrer alterações ou podem alterar significativamente o projeto. Qual uma forma objetiva para que o contrato não sofra uma penalização apesar das justificativas? Eu digo, a forma objetiva é a seguinte: você tem que comunicar as premissas e diz que vai começar com aquelas premissas. Se não aprovar as premissas, não comece. Porque se eles vão mudar a premissa ao longo, é melhor parar do que seguir para ter que refazer e virem dizer que você executou com premissas incorretas.
tem limite para entregar as premissas, para você entregar dentro do prazo que você está contratado, limite de prazo, e uma vez dadas as premissas, se alterar é alteração de escopo, e daí entra numa outra discussão. Eu acho que é mais ou menos por aí, viu, Cristina? Eu acho, o que eu tenho a acrescentar, Jorge, é algo que também a gente já falou aqui, que é da formalização. Porque tem uma questão. Eu não posso ser responsabilizado por uma decisão sua. Então, se o contratante tem uma decisão, decide e diz para você, não vai por aqui, vai por ali. Não usa, sei lá, ferro, usa outra forma de deixar esse prédio de pé. Se essa é uma decisão dele, ou uma decisão, ainda que seja uma indicação sua, e que o cliente concorda, ou te sugere, ou te solicita, você não pode ser responsabilizado por uma decisão dele, a menos que tenha um erro técnico, né, que obviamente você não vai cometer. Mas, se não houver um erro técnico de sua parte, né, da parte do projetista, porque é claro, né, de novo, se o cliente te pedir para você cometer, e a gente já viu, né, isso algumas vezes, o cliente pede para você fazer algumas coisas, e na parte de túneis, vira e mexe a gente escuta, que o cliente pede para fazer tal coisa, e ele diz, não vou fazer. E a gente diz, não vou fazer. Não vou fazer porque senão o túnel vai cair e depois sobra para mim, e eu vou ter problema. Então, obviamente que tem uma responsabilidade técnica que ela não é, que ela não se, os contratos inclusive eles dizem isso, né? A aprovação de projeto não mitiga a responsabilidade técnica. Sim. Mas, independente disso, o fato é, se o contratante te dá uma premissa e ele muda essa premissa, desde que você tenha como formalizar, você não pode ser responsabilizado depois. Eu fui contratado para fazer o projeto de saneamento da cidade X. E aí, no meio do caminho, o cliente disse, não, ao invés da cidade X, faz na cidade Y. E ele me disse isso de boca. E aí eu deixo a cidade X e vou fazer a cidade Y. E depois de um tempo, esse gestor sai, e aí o cliente vai lá e diz, escuta, mas você não fez a cidade X. E você tinha que ter sido pago para a cidade X. E você foi pago para a cidade Y. E aí, se você não tiver uma formalização, gestor anterior, dizendo era para fazer a cidade Y e não a cidade X, você não tem como se salvar. Por outro lado, se você tiver essa formalização, você não pode ser penalizado. Porque essa é uma das... para não entrar em tecnicismos, né? Mas essa é uma das excludentes de responsabilidade, quando não partiu de você, e sim do contratante, alguma orientação. Então, o jeito que você tem é formalizar. E aí, só mais uma vez dizendo isso, porque isso é uma coisa muito corriqueira. As pessoas dizem, mas o cliente não quer pôr nada no papel. Não tem problema, põe você. Você põe, fulano, conforme nossa conversa, conforme entendimentos, da data de tanto, decidimos que vamos fazer a cidade Y e não a cidade X, ponto. Nem sei se a Cristina trabalha com saneamento, tá? Estou dando um exemplo. Mas, enfim, você põe. E ele, mas eu não tenho prova de que ele recebeu. Já é uma boa prova. Você tem uma prova de que você encaminhou, já é uma boa prova, já é um bom caminho. Bom, pessoal, vamos encerrar por aqui, né? Agradecer a Gláucia, agradecer os ouvintes que ficaram até esse horário aqui assistindo esse webinar. Convidar todo mundo para o próximo, que é em dezembro. Dezembro vai ser o quarto episódio. E o ano que vem vamos ver se a gente dinamiza um pouco mais, com mais webinars. Ver se a gente tem assuntos interessantes, né? Espero que todos tenham aproveitado. Uma boa noite. Gláucia. Obrigada, boa noite. Quero também agradecer à CETEC por esse convite para conversar. Primeiro, que eu gosto de falar sobre o meu trabalho, como se pode perceber. E segundo, que eu acho sempre que no que eu puder contribuir, não só para a CETEC, como para o aprimoramento do trabalho do setor como um todo, sempre é um prazer. Tá bom. Então, Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal.